Boa tarde, rapaziada. Mais um pré-jogo aí iniciando. Hoje o pré-jogo do Palmeiras e Curitiba. Aproveitando a oportunidade, a gente vai falar dessa data aí que o Palmeiras está comemorando. Palmeiras lança a camisa comemorativa alusão ao título paulista de 1993, em cima do Corinthians, né? Então a gente vai dar uma analisada nesse time do Palmeiras aí, em 93, né? Matéria da ESPN, todos os créditos da ESPN. Palmeiras divulgou na manhã desse domingo, dia 4, o lançamento de uma nova camisa em homenagem aos 30 anos do título paulista conquistado em cima do Corinthians em 93, que representou o fim de uma fila de 16 anos sem taças erguidas por parte do clube. Nos modelos de manga longa e manga curta, o Palmeiras divulgou imagens da nova camisa, inteiramente verde, com detalhes das listras mangas e golas brancas. A novidade é praticamente uma réplica da camisa utilizada na época pelo time dirigido pelo Lucha, né? Nosso Lucha. A campanha publicitária do Palmeiras ressalta o grito que ainda está no ar e carrega a frase: comemorar título antes? Jamais. Isto porque naquele ano o Corinthians venceu a partida de ida e decisão por 1-0. Na volta, o estreladinho time do Verdão atropelou o rival por 4-0. Quem não lembra aí, né? O Viola imitando o porquinho, né? Isso serviu de combustão para o time do Palmeiras. E a gente fazendo uma análise de hoje, né? O time de futebol do Palmeiras com o time de 93 tem uma diferença bem grande, né, gente? Por mais que o Palmeiras venha ganhando o título, a diferença técnica é gigantesca, né? Então a gente vai ver aqui o elenco do Palmeiras de 1993. Nós tínhamos o Alexandre Rosa, o zagueirão, Amaral, Poçante Amaral, né? O famoso coveiro, Antônio Carlos, um zagueiraço, César Sampaio, Cláudio lateral, o Daniel volante, Daniel era bagre, né? E o Edilson é um craque de bola, Edinho Baiano, zagueiro, tínhamos o grande Edmundo Animal, o Evair, né? Depois desse, nunca mais o Palmeiras teve um atacante desse quilate, né? Um centroavante que, olha, hoje seria fácil titular da seleção brasileira. O meia Giancarlo, nós tínhamos o Jefferson lateral, o João Luiz, o Juari, o Maurílio, poçante Maurílio, hein? Bom reserva. O Mazinho, o Roberto Carlos, o Sérgio, o Soares, o Sorato, o Tonhão, o Frangueiro Veloso, né, que entregou a Copa do Brasil de 96, né, Veloso, hein, o Zinho, né, e o nosso professor, o Lucha. Então esse era o Palmeiras de 93, né, minha gente. Comparar com o time de agora é até covardia, né, esse Palmeiras de 93 aí, que paulista, e no meio do campeonato foi chegando alguns jogadores pro brasileiro também, né. E a gente viu aquele bicampeonato paulista e brasileiro de 93 e 94, né? Então a diferença técnica é muito grande, né? Não tem como a gente comparar o de hoje. Ganha muitos títulos o time do Abel? Ganha muitos títulos, mas a diferença técnica é muito grande. Palmeiras de 93 do Paulista e do Brasileiro em 94 era um recheado, tanto é que foi base da seleção brasileira, né? Zinho e Mazinho foram titulares na Copa do Mundo. Aqui nós também vamos falar sobre o jogo de hoje, né? Palmeiras e Curitiba, né? Aqui na página do Globo.com, né? Todos os créditos é Globo.com. Palmeiras e Curitiba, aonde vai assistir, detalhes do jogo, né? Palmeiras e Curitiba entram em campo nesse domingo às 6h30 de horário de Brasília, no Allianz Parque, São Paulo, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O GE acompanha a partida em tempo real, né? Quem faz uma apostinha aí, né? Quem vencerá, as odds tá ali na tela aí, né? Tá passando aí para quem faz aquela aposta, né? Do mandante, do visitante. Então a gente tá vendo aí, né? As odds aparecendo aí na página Globo.com. Sem vencer a 3 rodadas, o Palmeiras quer reencontrar o caminho das vitórias para seguir na caça ao líder Botafogo, que abriu a rodada com 5 pontos de vantagem. Na terceira posição, o Verdão é o único time invicto do Campeonato Brasileiro após as 8 primeiras rodadas. Em crise, o Curitiba passou a 100 dias sem vencer a temporada. A última vez foi em 23 de fevereiro, diante de Humaitá, pela Copa do Brasil, né? O Coxa tem apenas 3 pontos em 8 jogos e não sai do Z4, mesmo que encerre um jejum de 14 partidas. Hoje é dia, tá com cara de dia de parmeirada, hein? Mas tomara que não. Então vamos aqui às fichas técnicas, né? Quem está fora, né? Quem não vai jogar? Marcos Rocha com edema na coxa, Atuesta lesão, né? No ligamento de joelho. O Murilo lesão no ombro, Rafael Veiga suspenso e Rafael Navarro, com edema na coxa, hein? A uma provável escalação nós temos aqui, né?
O Everton, Mike, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez. Zé Rafael, Gabriel Menino, Bruno Tabata. Eu acho muito difícil o Richard Rios começar. Deve começar com o Tabata mesmo, Dudu, Arthur e Rony, né? Só se tiver alguma novidade, né? Mas eu acho difícil. Eu acho que deve ser esse time base mesmo do Palmeiras, como tá aparecendo aí na tela, né? Agora, para que todo mundo veja aí. O desenho tático aí do Palmeiras, né? Então eu acho muito difícil. Esse deve ser o time do Palmeiras de hoje, né? O Palmeiras está no caminho, numa reta boa e está no caminho bom, né? Por quê? Porque o diferente do Palmeiras para os outros times é o quê? É o estilo de jogo, uma ideia de jogo. O Palmeiras há 2, 3 anos tem a mesma ideia de jogo com o Abel Ferreira. Alguns gostam, outros já não gostam. Queriam um jogador um pouco mais de qualidade. Mas a gente analisando, a ideia de jogo que o Palmeiras tem hoje, ela é muito construtiva, né? E ela é um sistema que foi até para entender o sistema de jogo do Palmeiras e entender por que o Abel Ferreira usa determinados jogadores e não outros, por causa do comprimento tático. Uma grande análise foi feita ontem, quando eu estava vendo o jogo do Corinthians, o que acontecia antes no Palmeiras. Os jogadores não cumpriam função tática. Por exemplo, muito cogitado, por que o Giovani joga e o Giovani não joga? Porque o Giovani, ele não consegue cumprir função tática, ele não cumpre o que o Abel pede. O Abel gosta que os pontas marquem, fechem o meio de campo quase na defesa, quase como um ajudante de lateral. E muitas vezes alguns jogadores da base do Palmeiras não cumprem essa função tática e outros jogadores do elenco não cumprem. E o Abel coloca aqueles que cumprem a função tática. O time do Palmeiras é um time tático, ele tem 4, 5 jogadores de altíssima qualidade, mas é um time extremamente tático. Se você analisar o Rony, que joga na frente como centroavante, e você for analisar o centroavante do Corinthians, o centroavante do São Paulo, o centroavante do Santos, eles não cumprem esse papel tático. Ou seja, o Palmeiras tem um papel tático muito bem desenhado, né? Que no caso aqui, nesse desenho, não é o correto como o Palmeiras atua. O Palmeiras não atua na linha de 4. O Palmeiras ele atua numa linha de 3, uma linha de 3 defensivas, 4 meio-campistas e 3 atacantes. 3-4-3. E ele defende numa 4-5-1. Numa variação dependendo do jogo. Mas a probabilidade maior de jogo do Palmeiras é na 3-4-3. Uma linha de 3, são 4 meio-campistas e 3 atacantes. E o Rony faz esse vai e vem, né? Vai e vem. Por quê? Você pode ver o Roger Guedes. O Roger Guedes do Corinthians não faz isso. Por isso que o Corinthians está nessa draga que tá, porque o futebol mudou. Hoje o futebol é extremamente tático. Eu vendo o primeiro tempo de Coreia e Nigéria, no Sub-20, a gente vê o padrão tático da Coreia. A Coreia jogando num 4-2-4. Todo mundo marcando. É o que o Muricy Ramalho dizia antigamente no São Paulo. Todo mundo joga com a bola e todo mundo joga sem a bola. O futebol virou isso. Quem não tem um padrão tático nesse modelo vira uma bagunça, como a seleção brasileira. Tanto na principal como a Sub-20. Sub-20, na análise do vídeo de ontem, não tem treinador amador, seleção é pífia, perdeu para Israel. Israel, se a gente analisar o jogo de Israel, um padrão tático excelente. Hoje uma equipe ela tem que estar bem desenhada no seu padrão tático. Não existe mais craque, gente. Não existe um craque jogando no Brasil. Um cara, vou decidir o jogo. Não existe. O último craque que o Brasil lançou foi o Neymar. Depois do Neymar não tem. É tudo comum e jogador mediano. O melhorzinho agora que parece que está aparecendo é o Vini Júnior, que está descambando, né? Então, o Brasil tem que ter, assim como um clube de futebol, um padrão tático, uma ideia de jogo, desde as suas categorias de base, sub-15, sub-17, sub-20 profissional. Não pode fazer o que eles fizeram no ciclo passado. O Brasil ganhou 2 Olimpíadas, eles não aproveitaram nenhum jogador das Olimpíadas. Não pode, é um processo. O Palmeiras participa desse processo. A base é boa? É boa. Só que o quê? Aqui vai uma crítica pro Palmeiras, né? Tem que ver se esses jogadores eles estão alinhados com o profissional. Se a base tá jogando igual o profissional. Porque a gente vê igual o Giovani, que ele não é um jogador que cumpre função tática. Em vários jogos do Palmeiras, ele não conseguiu, quando perdeu a bola, retomar a linha defensiva. Esse que é o problema. Por isso que esses meninos da base não estão jogando. É uma ideia de jogo que não está sendo implementada na base. E isso o clube tem que alinhar.
Tem que alinhar a categoria de base com o profissional. Se o Abel Ferreira joga no 3-4-3 no profissional, a base tem que jogar no 3-4-3. E a base não joga no 3-4-3. Do jeito que o Abel joga. Ela joga diferente. Tanto é que se a gente pegar os jogos de Hendrick e Giovani, eles jogam solto. Eles não marcavam lá atrás. E o Pedro Lima, que já veio para a base aqui jogar de volante, ele tava de camisa 10 agora no Paulista Sub-20. Como jogou agora com o São Bento. Ele tava de camisa 10, não de marcador. Foi pro profissional do Palmeiras, já queria colocar o menino de volante para marcar. Não, não funciona. É um meio ofensivo. Então, tem que olhar melhor esses meninos da base, ver se eles estão no mesmo tipo de jogo. Exigir é a mesma coisa. Leva o Rony para a seleção brasileira, o Rony destacando de centroavante, quer que jogue de ponta. Não vai conseguir render. Você vai queimar o jogador. Se ele tá jogando de centroavante, você tem que pôr ele de centroavante. Fazer o feijão com arroz, gente. O futebol brasileiro vive um momento crítico, taticamente, psicologicamente e fisicamente. E tecnicamente. Então nós temos ter uma ideia de jogo, assim como nós tivemos em 1994 com o professor Parreira. Uma ideia de jogo bem pré-definida, 4 meio-campistas pegadores para quem liberar quem? Bebeto e Romário. Então é isso que a seleção brasileira e os clubes do Brasil têm que entender. Tem que ter uma ideia de jogo alinhada com a categoria de base. Por quê? Quando os meninos subirem, já sobem mais preparados, né? Então esse é o time do Palmeiras de hoje, né? Com Everton, Gustavo Gomes, Luan, Piquerez, Mike, Zé Rafael, Gabriel Menino, o Bruno Tabata, o Dudu, Arthur e o Rony. Uma dúvida aqui que eu tenho, que pode ser que o Gustavo Gomes não jogue, porque ele está com cartão amarelo. Então, na ideia de jogo aqui, se o Gustavo Gomes não jogar, jogaria o Naves, né, no lugar dele, né? E outra opção também é a saída do Piquerez, né? Como ele vai para a seleção brasileira, já vai dando ritmo pro lateral do Palmeiras, né? O nosso holandês, Van der Laan. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o pré-jogo do nosso palestra aí. Peço que o pessoal compartilhe o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós estamos começando agora o canal mais raiz aí da mídia. A gente fala de tudo um pouco aqui de futebol, né? É um canal do Palmeirense sim, mas a gente vai falar do Corinthians, vai falar de São Paulo, vai falar do Santos, vai falar da seleção brasileira, né? A seleção brasileira sem técnico. A maioria dos palestrinos não gosta, né? Tanto é que no Allianz não canta o hino nacional, mas eu gosto da seleção brasileira sim, eu acompanho a seleção eu tenho 43 anos, desde a Copa de 90, então a gente vai trazendo esses dados aí, melhorando cada vez mais aí. Peço a força de todo mundo aí, tamo junto, até a próxima, rapaziada.